Olá, turma! Sejam bem-vindos à aula de História. Nós vamos falar sobre China comunista, lembrando que a gente já falou sobre Revolução Cubana, já falamos sobre a Guerra do Vietnã, já falamos sobre Coreia e agora nós vamos falar sobre a China, ainda no contexto da Guerra Fria. Mas para que a gente fale sobre a Revolução Chinesa, que acontece em 1949 e que faz com que China se converta ao comunismo, antes disso é preciso que a gente volte um pouco no passado para lembrar duas revoluções importantes que aconteceram também em território chinês, 1911 e 1927. China, antes de 1911, vivia sob regime monárquico e a última dinastia de reis era a dinastia Manchu. Sun Yat-sen foi o chinês que liderou uma revolta e que pôs fim a essa dinastia, colocando aí um regime republicano, embora fosse um regime muito caracterizado ainda por desigualdades sociais, marginalização, mas era um regime republicano, com características republicanas. Ele funda alguns partidos que vão se propagar e vão ser importantes para a China na época. Mas só para que vocês entendam o contexto, China antes de 1911 e ainda depois dessa data era um território que sofria diversas influências de outros países, como Japão, como Rússia, como Inglaterra, que acabaram dominando alguns territórios e passaram a dominar politicamente também, a intervir politicamente no território chinês. Então, após 1911, com o fim dessa monarquia, é instaurada uma espécie de república, é fundada alguns partidos, mas de 1911 a 1927, China vai viver intensas revoltas, intensa instabilidade política, porque muitos grupos vão querer tomar o poder. A história política da Rússia é muito marcada por instabilidade, principalmente nesse período de 1911 a 1927, mas eu quero destacar outros dois acontecimentos, um acontecimento interno e outro externo. Em 1917, vocês lembram disso, ocorreu a Revolução Russa, que transforma a Rússia em um país comunista. E esse acontecimento vai influenciar diretamente os chineses. Muitos grupos políticos já eram simpatizantes do comunismo e sofreram essa influência, tanto que em 1921 eles criaram o Partido Comunista Chinês, a princípio apenas com 57 membros, depois esse partido ganha muitos adeptos, mas a grande marca dessa criação ali já vai ser o seu líder. O líder desse partido é o Mao Tse-tung, que vai ser o grande protagonista da Revolução Chinesa, que transforma a China em um país comunista. Mas enfim, em 1927, já criado o Partido Nacionalista, ou Partido Nacional do Povo, esse partido consegue tomar o poder e instaurar um novo governo na China. Só que desde 1927 que esse Partido Nacionalista vai brigar diretamente com o Partido Comunista. Então nós temos de um lado o Partido Comunista, que tem como grande liderança Mao Tse-tung, e do outro lado o Partido Nacionalista, que vai ter como grande líder Chiang Kai-shek. Eles vão travar várias lutas, principalmente lutas ideológicas, mas vai chegar um certo momento em que eles vão precisar parar um pouco, vão entrar em um acordo de paz, porque a China começa a receber influência de outros países, uma tentativa de dominação de países imperialistas, e para lutar contra essas forças estrangeiras, eles tiveram um período de paz para se unir e evitar que China pudesse ser dominada por esses países. O período que vai de 1927 a 1949, ano em que acontece a Revolução Chinesa, esse período é marcado por inúmeras revoltas e perseguições. O Partido Nacionalista perseguia muitos dos adeptos do comunismo, muitos trabalhadores acabaram migrando para o campo, saindo da cidade, abandonando as cidades e indo em direção ao campo, e isso é chamado na história como a Grande Marcha na China, quando eles se deslocam por conta das perseguições. Existiam inúmeras formas de perseguição, mas muita crueldade e violência também. Em 1949,
Mao Tse-tung, líder do Partido Comunista, inicia uma revolta com grande apoio da população nesse período e toma o poder e instaura uma república popular da China com característica comunista. Quanto mais o tempo passava, mais essas características comunistas iam se acentuando e tornando China muito semelhante ao comunismo instaurado na Rússia, já que Rússia era o grande modelo para a China de comunismo. Então, assim, por exemplo, houve uma reforma agrária na China e a reforma agrária, como eu já falei antes, é a grande marca do comunismo mais enraizado. Além da reforma agrária, eles tomaram o controle estatal. Então, assim, quanto mais o tempo passava, mais o sistema comunista da China caminhava, de certa forma, para uma espécie de ditadura. China, um país comunista, começa a passar por um período de instabilidade política e crises financeiras. E no final da década de 50, Mao Tse-tung resolve criar um projeto que acelerasse a economia chinesa. E esse projeto é muito inspirado nos planos quinquenais da Rússia. O projeto se chama O Grande Salto para Frente e o objetivo é viabilizar maiores condições da produção agrícola. Para isso, ele criaria comunas rurais e incentivaria, ao mesmo tempo, paralelamente, a industrialização. Só que o plano foi um verdadeiro fracasso. Milhões de chineses morreram pelas péssimas condições de trabalho, não existiu uma capacitação para essas pessoas, não existia apoio técnico e, nesse meio período, China acaba rompendo com a União Soviética, que era quem lhe dava muito suporte, inclusive o comunismo era muito enraizado e embasado na ideologia socialista da Rússia. Então, assim, depois disso, Mao Tse-tung acaba caindo em descrédito, principalmente entre algumas lideranças locais do próprio Partido Comunista, que pensam na possibilidade de tirar Mao Tse-tung da liderança e colocar um outro líder. Diante disso, Mao Tse-tung cria um outro projeto chamado Revolução Cultural Chinesa. A Revolução Cultural Chinesa ela acontece na década de 60, mais precisamente a partir de 1966 e vai até 1976. Mas qual era o objetivo e que revolução é essa e por que o nome cultural? Mao Tse-tung ele planejava a partir dessa revolução com intelectuais, com a bandeira, levantando a bandeira da erradicação do analfabetismo na China. Ele pretendia com isso fazer com que todas as artes, de uma forma geral, principalmente os livros, fomentassem a ideia de que ele era um herói. E para isso ele precisava de uma revolução com estudantes chineses. Mas além disso, ele começou a reprimir seus perseguidores políticos, principalmente pessoas do próprio partido, mas que começaram a criticar Mao Tse-tung. Então houve uma verdadeira rejeição e crítica a essas pessoas. Essas pessoas foram demitidas de cargo, houve perseguição política e assassinatos de inúmeras pessoas que se posicionaram contra Mao Tse-tung. Paralelo a isso, o seu crescimento enquanto figura política só crescia, porque esse projeto ele visava doutrinar a população. Então, assim, tudo tinha o rosto de Mao Tse-tung. E usar a questão do visual sempre foi prática de muitos ditadores da história. Por exemplo, Hitler, quando ele inicia o nazismo na Alemanha, o grande livro que ele usa é o seu próprio livro, Mein Kampf, quando ele conta a história, a sua história basicamente, e ele incita no livro a ideologia nazista. Então, esse livro acaba se tornando o livro de cabeceira dos alemães, assim como essa doutrinação política de Mao Tse-tung na China na década de 60. Como vocês puderam perceber, a trajetória política da China é uma trajetória muito marcada por transformações, desde transformações sociais até transformações de cunho político de fato. Vem desde uma monarquia com características absolutistas, passa por um período republicano, mas nós estamos falando hoje de uma China que continua comunista, mas com características muito peculiares. China hoje é definida
como um comunismo de comércio. A sua economia é muito voltada para o mercado externo, eles vendem muito para fora, o que é muito diferente em relação, se comparado a outras nações comunistas, sobretudo a essas nações que tiveram como base ideológica o socialismo soviético. Estudem, pessoal, eu espero que tenha ficado claro sobre China e o comunismo instaurado nesse país.